só fracasso naquilo que vou sozinho. Aquilo que é o plano de Deus, esse não fracassa. A Bíblia diz que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então, talvez você não sabe, mas você é um fracassado em alguma área porque você foi sozinho. Se fosse com o Eterno aquilo que Ele quer, não seria um fracasso. Então todas as nossas histórias de fracasso é sempre a gente sozinho, comandando a nossa vida sozinho, tendo as nossas expectativas frustradas, porque a gente sonhou longe dele. Então Jesus, eu vou tentar parar de viver o que os meus olhos veem, para viver aquilo que o Senhor enxerga. Lindo, a gente enxerga aqui, eu e minha esposa, a gente fala, Deus deve olhar para a gente está orando, Deus olha assim, que bonitinho. Sabe nada, irmão. O nosso Deus ouve conversas que a gente não ouve, sabe de coisas que a gente não sabe, está na frente do tempo que a gente não está. Aquilo que a gente pensa que é bom, Deus já sabe que o final é trágico. Provérbios capítulo 14, verso 12: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Ou seja, o Senhor sabe. Então eu já estou desistindo. Bom, Jesus segue o flow, de boa. Não há nada que Ele não possa fazer. E Deus não respeita o Cronos, Deus está no Kairos. Sabe, existem dois tempos que a Bíblia nos apresenta. O Cronos, que é o nosso relógio, 24 horas, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. E esse tempo é falível. O melhor relógio do mundo atrasa segundos a cada 24 ou 36 horas. Existem atrasos. Agora o Cronos, o Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Esse tempo não atrasa, não adianta, não muda, é perfeito. Deus opera no Kairos. Vai fazer 1 ano agora. Jesus falou. Não tinha exame, não tinha médico, não tinha beta-HCG, não tinha gestação, mas Deus já falou, é uma garota. Ele já viu, ele já sabia, ele conhecia ela. Irmão, Jesus, ele bate de frente com tudo. Bate de frente com a estatística, bate de frente com a pesquisa, bate de frente com o diagnóstico, bate de frente com a tua desistência. A palavra dele supera, ultrapassa, vai na frente. Eu não sei te explicar, eu só consigo te dizer, irmão, nenhum plano de Jesus pode ser frustrado. Nós só nos frustramos porque fazemos sozinho. Criamos expectativa. A gente, irmão, se construísse a arca agora, nós ia fazer cômodo a mais. Porque a gente gosta de dar palpite. Não, senhor. Coloca um quartinho aqui para zarara verde. Muda aqui para zarara azul. Nós ia fazer um cine. O quê? Abrir o mar vermelho na nossa geração? Nós ia falar, não, senhor. Com esse tamanho aí não dá para passar todo mundo rápido, não. A gente, irmão, a gente é assim. Irmão, hoje geração difícil a nossa. A pós-modernidade trouxe para nós algumas consequências que são muito terríveis. A individualização. Gente que tem milhares de seguidores não tem um amigo para ligar de madrugada. Entendeu? O pluralismo de ideias. Ninguém acredita em nada e acredita em tudo. Sabe, nada mais é absoluto. Lindo, tem coisas na Bíblia que não muda, é absoluto e acabou, você não pode mudar. Não dá para viver o teu evangelho, não dá para viver a tua Bíblia. A Bíblia é a mesma para todo mundo. É óbvio que Deus sabe falar com cada um de jeitinho diferente. Deus sabe como tratar com a gente. Mesmo assim, tem coisas que a gente não quer entender. Tem coisas que a gente não quer ouvir. Tem nãos que a gente não quer. E eu vou te dizer, irmão, Deus antes de dar um sim, te deu 100 nãos. E às vezes você nem viu. A porta que Deus fecha é para você parar de improvisar. A porta que Ele tranca é para você parar de se meter. É para você parar de dar palpite. Deus tranca a porta só, ai, nossa Senhor, errei, né? De novo. Senhor, pois é, né? De novo. É as nossas expectativas que destroem a nossa fé. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que desiste muito fácil da vida. Tem gente que desiste muito fácil das promessas do Senhor, sabe? Daquilo que o Senhor declarou, daquilo que o Senhor já fez saber. Tem gente que desiste muito fácil. A humanidade, ela se resume a uma palavra: instabilidade. Eu sei porque eu falo para mais gente hoje do que o normal, do que falava antes. Então consigo ter leituras um pouco diferentes. Eu recebo muita mensagem, leio muita mensagem. E o ser humano tem uma parada agora que é a cultura da pós-modernidade, que é a individualização.
Então é a parada de eu consigo sozinho. Aí tem os mentores, né? Os cabras que são inteligentes, que dizem, não, você consegue sozinho, né? Fala, vai para frente do espelho. Maneiro, né? E diz, você é uma máquina de vencer. Aí você fica, e o reflexo é uma galinhazinha velha, uns pintinhos frouxos, entendeu? Mas você está ali, você é uma máquina de vencer. O seu dia vai ser incrível. Aí você sai de casa, tropeça numa pedra, xinga a pedra, a mãe da pedra, a avó da pedra, e diz, eu vou me matar, a minha vida está tudo errado. Isso é a gente é instável demais. Jesus não. A gente quer uma coisa hoje, quer outra amanhã, quer uma de manhã, outra de tarde. Eu quero casar, eu quero uma bicicleta. Essa é a loucura da vida do homem. E a individualização aumentou isso, separou isso em cubículos. Então está cheio de gente morrendo sozinha, com a fé afetada, porque acreditou de maneira cega naquilo que Jesus não veio fazer. Daquilo que Jesus não é. Está cheio de gente com convicções erradas sobre Jesus. Uma vez eu ouvi que nós temos que colocar Jesus na parede para dizer o que Ele tem que fazer por nós. Você tem que decretar nele. Por que decretar nele? Irmão, se o meu filho fala assim, pai, eu te ordeno. Agora, se a Serena fala, já é um pouco mais difícil. Não, brincadeira. Estou brincando. Conselho tutelar, só uma brincadeirinha. A gente precisa entender que os desígnios de Deus ultrapassam. E nós só colecionamos tantos projetos fracassados porque sempre estamos tentando fazer distante da convicção da palavra dele. Casamos errado, escolhemos um trabalho errado, sabe, vivemos uma vida distante da vontade dele, porque a gente não tem paciência. Porque a porta não abre, a gente chama o chaveiro para abrir. Sabe, a porta tranca e a gente mesmo assim fica sentado na porta. Irmão, a gente tem que acordar rápido. Eu de verdade queria que o chip de maturidade de homens de Deus que andaram muito mais que eu fossem colocados dentro da gente. Que viesse. Imagina, você pegar a maturidade de um homem que viveu 80 anos com o Senhor e colocar dentro de você, a nossa vida ia ser muito melhor, porque a gente vive dando com a cabeça, irmão. Eu vou falar para você, eu já tive tanto conflito com Deus nessa parada que eu acho que Deus já não me aguenta mais. A última que Deus falou comigo, Ele falou assim, sai da minha frente. Eu falei, eita, estou saindo. Eu estou tentando um negócio, Deus está falando, não, vou fazer. Eu estou tentando. Chegou na última casa que eu estava tentando alugar, Deus, eu entrei no carro, o Senhor falou assim, pelo amor de mim mesmo, sai da minha frente. Aí minha esposa entrou no carro, eu falei, Deus falou comigo, mas não é tão legal. A Paulo, o que ele falou? Para eu sair da frente dele. Aí a Paulo falou assim, pois vamos sair? Vamos. Irmão, é a melhor coisa quando a gente sai da frente dele. É a melhor coisa. Eu vou falar de novo. O Deus que você serve não é apático à sua dor. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história, Ele sabe pelo que você passa, Ele sabe as dores que você enfrenta, as batalhas que você luta. Sabe por quê? Porque antes de ser o nosso Salvador, Ele foi eu e você. Ele viveu exatamente isso, porque Ele venceu isso. Ele diz, olha, não fiquem atribulados, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está entendendo? Ele está dizendo, você também pode, eu sei o que você sente. O choro não é o choro nosso, é o choro diferente. É Jesus falando nos nossos olhos, me leva aonde vocês sepultaram. Me leva no casamento que você desistiu. Me leva na oportunidade que você abandonou. Me leva nos sonhos que você, sabendo que eram meus, colocou dentro de uma gaveta, trancou as 7 chaves pensando que eu havia esquecido. Me leva aonde você abandonou o que eu jamais abandonei. Me leva no morto que você insiste em chamar de morto, mas eu ainda estou chamando de vivo e não vou mudar a opinião. Me leva no lugar, me mostra. Sabe, refaz o caminho,
faz o caminho aonde o cortejo passou, e agora eu vou junto, me leva junto. A pergunta na nossa cabeça é: o que Jesus quer com isso? Sabe, qual é o propósito disso? E aí, eu confesso para você que demorei muito para entender que o Kairos é surpreendente e o Cronos é previsível. Quem vive pelo Cronos vive uma vida previsível, sem graça. Agora quem vive no Kairos de Deus vive tendo surpresas extraordinárias da parte do Senhor. Sabe, quando nós nos encorajamos e decidimos entregar a nossa vida na mão de Jesus, os nossos planos, os nossos sonhos, os alvos, os pequenos alvos que nós julgamos ser grandes, quando entregamos na mão do Senhor, começamos a desfrutar de um tempo de novidade, porque viver o plano de Deus é viver além da nossa capacidade de sonhar, é acordar cada dia desse tempo presente com a surpresa do eterno, de algo que você vai olhar e vai dizer: como pode? Eu sozinho jamais conseguiria pensar em algo tão maravilhoso. E é isso, eu entendo que a cada dia que passa desisto mais de viver o que penso para viver o que Deus já pensou, o que Deus já desenhou, o que Deus já escreveu. Minhas expectativas não se comparam ao plano dele, não se comparam ao que ele pensa, não se compara com o caderninho dele. O caderninho dele, irmão, é sinistro. O nosso é fraquinho, tem pouca página, pouca visão, pouca compreensão. Agora o dele não, o dele é perfeito, tem a história completa, o antes, o depois. A Bíblia diz que ele nos conheceu antes de nos formarmos no ventre da nossa mãe. Irmão, a gente está discutindo quando se dá a vida para falar de aborto. Vai para a palavra, a vida deu antes de você existir. O Senhor já sonhou você, já pensou em você, você já era um plano perfeito dele. Você está entendendo? Ele já viu.